E vamos lá fazer as correções das questões aí da sua apostila de raciocínio lógico. Para o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, primeira questão. Bom, então vamos lá, vamos dar uma lidinha aí na primeira questão. Na vila de Trullie, você já leu, né? Alguns habitantes sempre mentem e os demais sempre falam a verdade. Então já estamos vendo aí que a questão trata de verdades e mentiras. E o povo fala, mas isso não cai na prova. É claro que cai na prova, tá aí, né? Questões de VUNESP. Verdades e mentiras. Alberto é um turista nessa vila e ele não conhece, né, os habitantes e não sabe quem são os verdadeiros, não consegue reconhecer quem são os verdadeiros e quem são os mentirosos. Sempre falam a verdade alguns e sempre mentem alguns outros. Legal. Dado habitante sempre fala a verdade ou sempre mente. Passeando na vila, Alberto encontrou 3 habitantes e sabia que apenas um deles era médico. Então já temos essa ideia da questão, né? Já temos uma verdade passada pela questão. Sabemos que entre esses 3 habitantes, apenas um é médico. Legal. Apenas um deles é médico. Não sabia qual, mas a gente sabe que apenas um deles é médico. Os 3 habitantes identificados por A, B e C fizeram as seguintes afirmações. A. Olá, eu sou o médico da vila. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. B. Olá, eu não sou o médico da vila. Também não se sabe se ele é um cara verdadeiro ou um cara mentiroso, falso. C. Olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade. Então vamos começar fazendo as considerações a partir da afirmação feita por C, porque aí eu posso saber o que os outros são ou não baseado no que ele disse. Porque se ele disse que apenas um, né, sempre fala a verdade, então os outros sempre mentem. Vamos começar considerando então que esse cara aqui é verdadeiro. Legal. Se ele é verdadeiro e está dizendo que no máximo um de nós sempre fala a verdade, significa que os outros 2 são falsos. Vamos por aqui, falso e falso. Ora, por que significa que os outros são falsos? Claro, se ele diz que no máximo um de nós sempre fala a verdade e eu estou considerando verdadeiro, significa que esse um entre os 3 é ele. Então os outros 2 são mentirosos. Legal? Se isso ocorrer, se isso for realmente verdadeiro, o que está acontecendo? A está dizendo, olá, eu sou o médico da vila. Só que isso é falso. Então ele não é o médico da vila. Legal? O outro, olá, eu não sou o médico da vila. Só que isso eu estou considerando falso. Então ele é o médico da vila. Legal? Para o caso desse cara, o C, ser verdadeiro, então o médico da vila é B. Só que nós temos que fazer uma outra consideração. E essa outra consideração é que esse cara aqui não é verdadeiro, e sim falso. Legal? Se esse cara é falso e está dizendo que no máximo um sempre fala a verdade, se isso é falso, nós vamos considerar que os outros 2 são verdadeiros. Opa, aí eu me perdi, fica tranquilo, dá para voltar o vídeo, ver a explicação de novo e tal. Ora, por que é que os outros 2 eu vou considerar verdadeiro? Porque eu estou considerando agora a frase, no máximo um de nós sempre fala a verdade, como falsa. No máximo um sempre fala a verdade. Mas isso é falso. Então é mais que um que fala a verdade. Então os outros 2 são verdadeiros. Legal.
Considerando essa hipótese, A está dizendo, olá, eu sou o médico da vila e eu estou considerando isso uma verdade. Então, nesse caso, o médico da vila é A. Tranquilo? Então, nas duas considerações de mentiroso e verdadeiro, nós obtivemos a hipótese de A ou B ser o médico da vila. A ou B ser o médico da vila. E também chegamos à conclusão que C nunca será aí, nesse caso, o médico da vila. Por quê? Porque considerando ele verdadeiro, deu que B é o médico. E só tem um médico entre os três, então é B. E considerando C como falso, deu A como médico, e só tem um médico entre os três. Portanto, A ou B e não C. A ou B, mas não C. Chegando aí à conclusão de alternativa B de bola. Legal? Tranquilão? Vamos para o próximo. Vamos lá, próximo slide. Próximo slide, vamos tirar isso daqui, muito bem. Tirei-lo. Opa, passou demais. Vamos lá, agora sim, consegui. Questão de número 2. Todo atleta tem boa forma física e nenhum atleta tem boa forma física. São proposições, aí vem lá as alternativas. Contrárias, contraditórias, compostas, subalternas e subcontrárias, tá? Aí tem um errinho ali de português, né? Tá sum contrárias, san contrárias, né? O sol do contrário. Então não é isso, né? Subcontrárias. Bom, vamos apelar lá para aquele nosso quadro de oposições ou quadrado lógico. Como é que era aquilo mesmo? Vamos lá. Colocar aqui os nossos famosos 4 pontinhos, 2, 3, 4. Nesse ponto aqui, que é o ponto A, vamos por aqui, proposições do tipo A, são as proposições que indicam o todo. Proposições do tipo E são as proposições que indicam o nenhum. Proposições do tipo I, que são as proposições que indicam o algum é. E proposições do tipo O, que indicam as proposições algum não é. Só para relembrar, né? A é o quê? E aqui a gente sempre corrige as questões assim, sempre dando uma palhinha da teoria, né? Proposições do tipo A que indicam o todo, o quantificador todo, são as universais afirmativas, né? Proposições do tipo E são as proposições formadas pelo quantificador nenhum, são as universais negativas. Do tipo I são as proposições formadas pelo quantificador algum é, que são as particulares afirmativas, e proposições do tipo O são aquelas formadas pelo quantificador algum não é. Tranquilo? Que são as particulares negativas. Se eu tiver uma proposição em A e uma proposição em O, elas são proposições contraditórias. Se eu tiver uma proposição em E e uma proposição em I, elas são contraditórias também. Se eu tenho uma proposição em I e uma proposição em O, elas são subcontrárias. Se eu tenho uma proposição em E, em A, outra em I, ou uma em E, outra em O, nós temos as proposições subalternas. Apenas se eu tenho uma proposição em A e outra em E, elas são proposições contrárias. Tranquilo? Se uma é verdadeira, a outra é falsa e assim vai. Ora, as proposições dadas, perceba, todo atleta tem boa forma física, é uma proposição do tipo A, formada pelo quantificador todo. E a outra, nenhum atleta tem boa forma física, é uma proposição formada pelo quantificador nenhum, portanto,
uma proposição do tipo E. Proposição do tipo A, em relação à proposição do tipo E, elas são proposições contrárias. Legal? É só usar aí o quadrado de oposições, né? Ou o quadrado lógico, né? Pode ser chamado das duas formas. Vamos para o próximo. Vamos lá. Baixando para a questão de número 3. Questão de número 3. Todos os estudantes de medicina são estudiosos. Alguns estudantes de medicina são corintianos. Baseando-se apenas nessas duas afirmações, podemos concluir que vamos utilizar nessa questão aqui aquela forma de resolução por meio de diagramas. Então vamos lá. Todos os estudantes de medicina são estudiosos. Vamos fazer lá a representação. Todos os estudantes de medicina, vou colocar aqui em vermelhinho, são estudiosos. Estudiosos. Legal. Todo vai dentro, estudiosos, que é a indicação, vai fora. Depois, alguns estudantes de medicina são corintianos. Já sabemos que quando temos o quantificador algum, há 3 possíveis representações. Na verdade, há milhares delas, mas essas 3, não vamos exagerar de ser milhares, né? Mas essas 3 já cobrem todas as possíveis. Então, a primeira delas, vamos representar aqui com um verde, ó. Verde de corintiano, né? Tá lá, isso aí é um C, tá? Alguns estudantes de medicina são corintianos. Tá lá, tem um pedaço do conjunto medicina sendo corintiano. Fazendo a segunda representação. Vou colocar aqui medicina, vou colocar aqui estudiosos e vou colocar os alguns de medicina que são corintianos. Alguns estudantes de medicina são corintianos, então alguma parte do conjunto medicina é corintiano. Tranquilo? E a última representação, vamos colocar aqui medicina, vamos colocar aqui os estudiosos e vamos colocar aqui, opa, vamos tirar isso daqui, porque não deu certo ali. Muito bem, canetinha, onde está a canetinha? Estudiosos, medicina e, por último aqui, corintianos. Opa, mas aí está dizendo que todo corintiano, não está dizendo não, olha lá. Está dizendo que alguns estudantes de medicina são corintianos, não são? Ora, claro que são, pois se algum não for, o todo lá muito menos, né? Então vamos ver, ó, esse pedacinho aqui, ó, né? Esse pedacinho de medicina é corintiano, ou esse outro pedacinho aqui é corintiano, mas é todo. Portanto, se é todo, alguns deles eu posso considerar que são corintianos. Agora vamos lá para as alternativas e para as alternativas nós temos que considerar as três representações. Ela tem que dar verdadeiro pelas 3. Legal? Nesse último conjunto aqui, né, que é esse aqui, que é onde surge a dúvida, é onde você tem que tomar cuidado. Perceba, alguns estudantes de medicina são corintianos, não quer dizer necessariamente que alguns não sejam. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Alternativa A, nenhum estudioso é corintiano. Vamos ver se a gente acha aí um estudioso que seja corintiano. Aqui, é verdade, ó. Estudioso que é corintiano. Então a A já não serve. Legal. B de bola, nenhum corintiano é estudioso. Ó, é o mesmo caso aí do primeiro gráfico. Já dá para encontrar
um estudioso que é corintiano, um corintiano que é estudioso. C, todos os corintianos são estudiosos. Todo corintiano é estudioso, atende por esse último conjunto aqui, ó. Todo corintiano é estudioso, atende por esse conjunto aqui, mas não atende por este aqui, ó. Vou colocar o pontinho aqui, esse cara é corintiano e não é estudioso. D de dado, todos os estudantes de medicina são corintianos. Não, já temos o caso aqui, ó, de um estudante de medicina que não é corintiano. Já temos um caso aqui, ó, de um estudante de medicina que não é corintiano. E por último, existem estudiosos que são corintianos. Existe estudioso que é corintiano? Eu acho que sim, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Estudioso que é corintiano. Estudioso que é corintiano. Estudioso que é corintiano. Portanto, existem estudiosos que são corintianos. Legal? Tranquilo? Molezinha. Vamos para a próxima. Questão de número 4. Agora uma resolução que você deve aprender para na prova não perder tempo. Porque a gente vai lá no Dr. Google, né, e a gente vê aquelas resoluções mirabolantes, né? Tem vídeo, tem não sei o que lá, a gente aqui também tem, né? Pode ir lá procurar na nossa playlist, temos uma playlist especial para o escrevente do TJSP, né? Mas a gente vê aí umas resoluções mirabolantes, monta a tabela verdade, faz a prova da equivalência, não sei o que lá, vai ver no relógio, passou 20 minutos. A prova você não tem 20 minutos para fazer uma questão. Então, utilizem o próprio corpo da prova, o próprio corpo da questão, né? E, é claro, com os conhecimentos de tabela verdade para resolver uma questão desse tipo aqui. Legal? Vamos lá. Considere a afirmação P. A afirmação P é uma disjunção A ou B. Legal. Onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações. Carlos é dentista e a B, se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Jóia. Ora, sabe-se que a afirmação P, a afirmação P, que é essa aqui, é uma afirmação falsa. Legal? Moleza? Ora, nós estamos numa disjunção. E para uma disjunção ser falsa, eu tenho que ter antecedente e consequente o quê? Falso. Então, já chegamos à conclusão do valor verdade das proposições A e B. E o valor verdade dessas duas é falso, porque é o único caso em que a disjunção será falsa. Legal? Ora, eu sei que A é a proposição Carlos é dentista, e isso é falso. Não é isso? Beleza. E a proposição B, se Enio é economista, então Juca é arquiteto, também já sabemos que B é falso. Ora, só que a proposição A é uma proposição simples. Ela é falsa e está acabada. A proposição B é uma proposição composta. É uma condicional. Se, então. E para a condicional ser falsa, só existe uma possibilidade. Qual é essa possibilidade? A condicional, né? Só será falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então vamos validar isso. Enio é economista, então sabemos que é verdadeiro. Juca é arquiteto, sabemos então que é falso. Legal, agora é só olhar as alternativas. Alternativa A, Carlos não é dentista. Perfeito, né?
Verdade isso aqui, Carlos não é dentista. Ora, mas por quê? Porque está lá em cima, ó, Carlos é dentista, é falso, portanto ele não é dentista. Joia. Enio não é economista. Aí já furou, ó, falso. Como Enio não é economista, estamos vendo lá em cima na condicional que validamos Enio é economista como verdadeiro. Então, alternativa A já era. Alternativa B, Carlos não é dentista. Já vimos que isso é verdadeiro. Enio é economista. Vamos lá na proposição B. Enio é economista. Isso é verdadeiro. E Juca não é arquiteto. Perfeito. Juca não é arquiteto também é verdadeiro. Por quê? Porque Juca é arquiteto é falso. Portanto, Juca não é arquiteto é verdadeiro. Alternativa B de bola para essa questão. Então, resolvendo assim, fica muito mais fácil ficar montando tabela verdade para fazer a prova de que a alternativa B é a alternativa verdadeira, mas, então não vou estudar a tabela verdade. Aí você não saberia que a condicional mostrada aí na proposição B é falsa, teria que validar como verdadeiro e falso. Tranquilão? Vamos lá para a próxima e última questão. Questão de número 5. Considere verdadeiras as proposições. Então, ele já começa dizendo que todas as proposições que nós vamos ver aqui são verdadeiras. Legal. Se José prefere assistir a séries de televisão, então Roberto assiste a filmes no cinema. Sei que isso é uma verdade, mas por enquanto não posso fazer coisa alguma com isso, porque hipótese de condicional verdadeira, temos 3, né? Legal. Continuando. Carlos não assiste ao futebol. Sabemos que isso é uma verdade. Legal. Na proposição anterior, não temos nada relacionado a Carlos, então não conseguimos validar coisa alguma. Continuamos. Se Lucas assiste a novelas, então Carlos assiste ao futebol. Sabemos que essa proposição inteira tem que ser verdadeira, porque o enunciado já nos disse isso. E já sabemos que Carlos assiste ao futebol é falso. Tranquilo? Proposição 2, Carlos não assiste ao futebol é verdadeiro. Portanto, proposição 3, Carlos assiste ao futebol, tem que ser falso. Então, estamos no caso de uma consequente falsa de uma condicional, que é verdadeira. Então, só tem um caso para isso. A antecedente tem que também ser falsa. Pois se eu considerar a antecedente verdadeira, essa proposição incondicional será falsa. E a gente já sabe que ela é verdadeira. Beleza? Roberto assiste a filmes no cinema ou Lucas assiste a novelas. Vamos ver. Lucas assiste a novelas, e essa proposição tem que lembrar que é verdadeira, porque o enunciado já nos disse isso. Lucas assiste a novelas, já sabemos que é falso. Tranquilo? E estamos em uma proposição que é uma disjunção. A disjunção, para ser verdadeira, tem que ter pelo menos uma de suas componentes verdadeira. E já estamos vendo que a consequente é falsa. Então, a antecedente, Roberto assiste a filmes no cinema, tem que ser na marra verdadeira. Aí, remete para a primeira proposição. Ó. Roberto assiste a filmes no cinema. Verdadeiro. Legal? E nós sabemos que essa composta inteira, né, essa condicional inteira já é verdadeira porque o enunciado já me disse isso.
Ora, condicional, que é a primeira proposição, de consequente verdadeiro, pode ter antecedente verdadeiro ou falso, tanto faz. Portanto, essa antecedente aqui pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Essa antecedente é uma contingente, não se pode afirmar coisa alguma sobre ela. Vamos lá agora para as alternativas. Roberto não assiste a filmes no cinema. Opa, vamos ver. Roberto assiste a filmes no cinema. E então isso aqui já é falso. Mas eu tenho que continuar lendo porque aí é uma disjunção. Se a consequente for verdadeira, a alternativa está correta. José não prefere assistir a séries de televisão. José não prefere assistir a séries de televisão, é uma contingência, eu não posso afirmar nem negar coisa alguma sobre ela. Portanto, B de bola. Portanto, não. Vamos ler a B de bola. Lucas não assiste a novelas. Vamos ver. Lucas não assiste a novelas. Ó, Lucas assiste a novelas é falso. Portanto, Lucas não assiste a novelas é verdadeiro. Mas temos que ler o resto, porque agora é conjunção e na conjunção basta que uma seja falsa para que ela seja falsa. Carlos assiste ao futebol. Vamos ver. Carlos assiste ao futebol é falso. Ó, Carlos assiste ao futebol é falso. Então, esta conjunção também é falsa. Portanto, a B também não é. C de cão. José prefere assistir a séries de televisão. Prefere? Sei lá eu, já vimos que isso é uma contingência, nada se pode afirmar sobre isso. Já então, não posso considerar, e aqui é uma conjunção, nem leio o resto. D de dado, Lucas não assiste a novelas. Vamos ver? Lucas não assiste a novelas. Isso é verdadeiro. Então, eu já posso ir lá e assinalar D de dado como a alternativa correta. Ué, não precisa ler o resto? Não, porque numa disjunção, basta que uma das componentes seja verdadeira para que a proposição, nossa, deu uma falhada aqui, né? Para que a nossa proposição seja verdadeira. Mas vamos conferir o resto? José prefere assistir a séries de televisão. Nada se pode afirmar sobre isso. Mas como a antecedente já é verdadeira, não há problema algum, a disjunção já é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha na E? Já sabemos que é a D, né? Lucas assiste a novelas. Vamos ver. Lucas assiste a novelas é falso. Estamos numa conjunção que basta uma ser falsa para a disjunção ser falsa. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da correção, né? Aproveitem, né, que vocês estão aí com uma apostila de primeira linha, né? E façam também os nossos cursos. Façam as nossas maratonas, nossos cursos de exercício, façam o nosso EAD inteiro e fique igual a mais de 1.500 escreventes aprovados nos últimos concursos capital e interior, que foram nossos alunos. Tranquilo? Abraço para vocês e estudem!